Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa quarta aula deste módulo tratando sobre o artigo. Nas últimas aulas a gente tratou muito sobre a questão de conceito sobre o artigo, né? Na verdade, a gente apresentou aquele ponto em que nós normalmente imaginamos que o artigo ele só serve para definir, porque foi assim que nós aprendemos no português, já que nós temos no português o artigo definido. Mas dentro desse sentido a gente pode entender, obviamente, a partir do que a gente já apresentou, que o artigo ele não só define, como ele também identifica, certo? É uma outra função do artigo, né? Ele não só define, mas ele também identifica. E se o artigo identifica, o que ele também faz, ele conceitualiza, né? Essa é a função mais basilar do artigo, ou seja, é aquilo que ele faz por essência, né? O papel do artigo é conceitualizar primariamente. Ele também identifica algumas vezes, ele também define algumas vezes. Normalmente a gente acha que ele só define por conta do nosso artigo definido em português. Outro elemento importante que a gente não pode esquecer é que o artigo, a sua ausência, melhor dizendo, né, que o artigo definido, que o artigo em grego, né, o artigo grego, ele é diferente do nosso artigo definido. Ele é diferente, ou seja, ele é um outro elemento. Por quê? Porque o artigo definido do português, ele justamente faz aquilo que a gente disse que o artigo faz algumas vezes, que é definir. Só que o artigo grego, ele não só define, ele também identifica e ele também conceitualiza. Então a gente não pode confundir o artigo grego com o artigo definido do português. Da mesma forma, nós não podemos achar que a ausência do artigo grego é igual ao artigo indefinido do português, certo? Não é. Por quê? Porque existem outras formas de mostrar uma indefinição no grego que vão além de uma ausência do artigo. E nem sempre, às vezes o que se está querendo dizer é algo definido, mas que não se usa o artigo grego para definir, se utiliza de outras formas. Nós falamos inclusive de algumas palavras, como a palavra paulos, que é um substantivo, um substantivo próprio, né? Paulos já essa palavra que ela já é definida. Ela não precisa de um artigo para ser definida. Então ela normalmente vai aparecer sem artigo. Por quê? Porque ela normalmente já é definida por natureza. Algumas vezes nós teremos ho paulos, algumas vezes ela virá com um artigo, mas não necessariamente se quer fazer aqui uma definição no sentido de dizer o Paulo. Não necessariamente, pode ser uma ênfase específica, né? Diferente do que se pensa de uma outra forma. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o artigo grego, ele é um pouco mais complexo do que o nosso artigo em português, já que o nosso português é mais simplificado, já que nós temos o artigo definido, que é o, a, os, as, e o artigo indefinido, que é uma, uns, umas. Ora, esse aqui é definido e esses aqui são indefinidos. Mas isso é português, não é o grego. O grego não tem um artigo definido e um artigo indefinido. O que o grego tem é artigo. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar o artigo.
Sendo assim, um dos usos do artigo é o artigo como um pronome, certo? Quando ele é utilizado como a função de pronome. Então vamos analisar essa função aí importante aí do nosso artigo. Que função é essa? Vamos olhar para o texto João 4:32. Rode eipen autois, ego brosen echo fagen hen rimeis uk oidate, que é: mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, aqui nós temos ro eipen, então o ro aqui traduzido como ele, eipen, disse, autois, a eles ou lhes, e o de, mas. Ego, que é eu, né? Então aqui é uma comida eu tenho, e esse ego é eu aqui, não foi traduzido porque a palavra tenho já implicita, né? Já traz implícita aí a ideia do eu tenho. Brosin, eu tenho uma comida. Erro, tenho. Então, ego brosin erro, eu, uma comida, tenho. Fagen, aqui está no infinitivo, então, para comer. Hen, que é o pronome relativo, que. Rimeis, vós. Uk, não. Oidate, não conheceis. Então, rode eipen autois, aqui o nosso autois no dativo, justamente indicando aqui um pronome, um objeto indireto, quem diz algo para alguém, certo? Então, esse é para eles, ou para eles exatamente, ou ele disse-lhes, como nós temos no português. Inclusive, esse lhes no português já traz uma ideia de objeto indireto, certo? Disse a eles, ego brosin erro, eu tenho comida para comer. Perceba que o infinitivo tendo uma função aí exatamente de finalidade, né? Para isso, então fagen, para comer. Perceba que o pronome relativo é hen, e vós não conheceis, né? Que vós não conheceis. Onde está o artigo aí? Você percebe o artigo aqui em ro. Ro. E aí você vê a tradução. Ele lhes disse. O que você esperaria se nós temos ele lhes disse? Você normalmente esperaria que a tradução fosse de um texto grego em que nós teríamos somente o eipen, certo? Ou ele lhes disse seria autos, que é ele, eipen. Então, autos, eipen, autos. Ou seja, aqui seria ele disse para eles, ou lhes, certo? Por que normalmente seria isso, né? Por que nós imaginaríamos que fosse isso? Porque nós sabemos que o autos que é o sujeito, que normalmente é de onde é traduzido o ele, porque o autos é o pronome pessoal de terceira pessoa do singular. No nosso português, ele. Mas nesse caso, ao invés de o autor usar uma palavra, né, usar um pronome autos, ele utiliza o ro. Mas por que ele utilizou o ro? Justamente porque ele está utilizando o ro, que é exatamente um artigo com uma função de pronome pessoal. Então, ele está usando o artigo
com a função de pronome pessoal. É isso que é interessante sobre o texto. Usar o pronome com uma função usar o artigo com uma função de pronome pessoal. Isso é tão interessante justamente porque a gente nota com isso que o artigo ele assume uma gama de funções bem mais ampla do que a gente poderia imaginar. Um artigo no português como aquilo que seria um pronome seria mais complexo de pensar, mas no grego isso é bem mais comum. Lembra de que 1 em cada 7 palavras no grego é um pronome, aliás, é um artigo. Então, sendo assim, um artigo com tantos usos, 20.000 ocorrências do artigo nos indica então que ele vai ter que ter várias funções para poder assumir todas essas ocorrências aí, sendo elas uma dessas aqui, ele lhes disse. Então perceba que aqui o rho está tendo uma função de pronome, no caso um pronome pessoal, sendo ele aqui inclusive o sujeito, certo? O sujeito dessa oração. Ele disse para eles, ou ele lhes disse, sendo o rho então o sujeito dessa oração. Isso é bem interessante da gente notar. Então, pensando nesse exemplo, a gente pode definir da seguinte forma: o artigo, então, ele é frequentemente usado no lugar de um pronome de terceira pessoa, ou seja, se é frequentemente, é porque isso é algo bem comum. É bem comum que o artigo ele assuma esse pronome, certo? Essa função de pronome. E isso como um pronome de terceira pessoa, no caso nominativo, certo? Como se ele fosse um nominativo. Por que um nominativo? Porque ele está tendo a função de sujeito. Então, rodé, eipen, certo? Rodé, eipen, justamente nos indica que ele disse. Então, ele, sendo sujeito, tem função então de nominativo. E o eipen sendo o verbo, né? Exatamente, tendo como sujeito o rho aí com função de pronome. É interessante a gente lembrar também que ele só é usado assim com o man e o de. Lembra que a gente falou, né? Você está no grego intermediário, supõe-se que você já estudou essa parte gramatical em que nós temos o man e o de. Man sendo a ideia de por um lado e o de por outro lado. Por um lado isso, por outro lado aquilo. Man, de. É assim que funciona essa construção no grego, como você deve saber. Ou somente o de. Então aqui nós temos rodé. Perceba que o rho é a função pronominal e o de sendo essa construção comum. Assim, romen, rodé ou simplesmente rodé. Romen, rodé. Que é romen, por um lado, lembra que a gente falou do exemplo, né? Romen, alguns foram com os judeus, romen sin judaios, rodé sin apostoloi, certo? Apóstolos. Então, alguns foram com os judeus e outros foram com os apóstolos. E nisso a gente percebe essa ideia aqui do romen e rodé, ou simplesmente como o rodé, como a gente viu aqui, rodé, eipen. Essas construções ocorrem frequentemente nos evangelhos e em Atos, certo? É bem comum nessas passagens, especialmente talvez porque são passagens narrativas, né? A gente precisa fazer uma mudança muitas vezes de foco ali, do núcleo da narrativa e tal. E muitas vezes esse rodé, esse romen, rodé pode ser que seja necessário, mas quase nunca em outros lugares. Então, é mais comum nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e em Atos essa construção aparecer, mas quando chegamos nas cartas já é um pouco menos comum essa construção, certo? É bom a gente
lembrar disso também. Então, como a gente tem aqui, rodé eipen autóis, ro, ele, eipen, disse. O ro, função de pronome. Esse é o ponto que a gente está salientando aqui com isso, beleza? Então, é importante lembrar também que o de, ele é usado para indicar que o sujeito mudou, certo? O artigo é usado para se referir a alguém que foi citado anteriormente ao último sujeito que foi citado. Então, o que acontece aí, né? Em João 4,32, antes estava se falando uma outra pessoa. Rodé eipen autóis, ou seja, agora Jesus está falando, mas é bom entender também que ele utilizou o rodé, para apontar que ele está falando, que quem está falando agora é uma outra pessoa, certo? Então é como se dissesse, mas alguma outra pessoa vai falar agora. Antes se estava falando uma, agora se está falando outra. Mas ele também está falando com esse ro, que não só mudando, ele não está simplesmente indicando que o sujeito mudou, mas também indicando que essa pessoa que está falando agora, ela já foi remetida de alguma forma anteriormente no texto, certo? Não sabe se anaforicamente, se foi citado, se foi descrito algo sobre ela, mas enfim, foi citado. E sendo citado, por essa razão, precisa-se ter cuidado e analisar para mostrar que esse rodé aí, na verdade, ou se romen e rodé, eles estão mostrando essa função de pronome, certo? Então, uma função de um artigo com uma função pronominal. Muito bem. É bem importante a gente tocar no seguinte ponto também. É importante lembrar que, tipicamente, essa construção rodé, ou romen e rodé, ela é imediatamente seguida por um verbo finito, certo? Um verbo finito ou um particípio circunstancial, certo? Ou seja, como você percebe aqui, rodé eipen, ele disse. Então, como você percebe aqui, um verbo finito ou também por um particípio circunstancial, certo? Ou seja, não articular. Por definição, um particípio circunstancial nunca será articular, porque os outros particípios, eles são articulares, são aqueles que diz, né, aquele que faz isso, né? E quando nós temos isso, a gente começa com um ro, um artigo, né? E depois a gente vem com um particípio, né? Particípio articular e não de circunstância. Mas, então, em tais circunstâncias, o estudante iniciante pode ver o artigo e assumir que o particípio que segue é um particípio substantival, certo? Contudo, se você lembrar que o artigo como um pronome é independente, portanto, não modifica o particípio, você pode ver a força do particípio com circunstancial, certo? Ou seja, nem sempre, né, quase nunca vai haver confusão sobre isso, pois é o contexto que vai deixar claro se o particípio é circunstancial ou substantival. O que é isso aí, né? O que se está querendo dizer com isso? Às vezes nós temos um particípio que ele é substantival, né? Ele é aquele particípio que diz aquele que ama, ro agapon, por exemplo, né? Aquele que ama. Quando nós temos assim, aquele que ama, essa expressão, aquele que ama, ela vai começar com um ro, certo? Ro, H, e aí vai, certo? Aquele que ama. E esse aqui sendo um substantivo, sendo um particípio, né? Substantival.
Aí o que se pode pensar? Que quando nós temos, e isso aqui, se é um particípio, exatamente ele é um verbo. Aí o que se pode pensar? Que esse artigo aqui, porque ele está ligado a um particípio, pode-se pensar que esse RO aqui, ele seria pronominal. Mas se ele é um substantivo, se ele é um particípio substantival, né, ou seja, que recebe um artigo, então ele não vai ser pronominal. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele vai estar modificando o que vem depois. E o artigo pronominal é um artigo que vem de uma forma mais independente, não de uma forma dependente, não de uma forma a modificar uma palavra, mas a ele mesmo ser como uma palavra em si, né, mais absoluta, ou seja, ele é praticamente um sujeito dentro da frase, como a gente já falou. Então, sendo assim, você percebe que o artigo ele precisa ser analisado a partir dessa questão aí da sua independência, certo? Então, esse RO aqui, ele é independente. Por que ele é independente? Porque ele não está modificando ninguém aqui. Ele é quem é modificado de alguma certa forma, né? Ou seja, ele é quem é o sujeito. Ele disse a eles. Então, esse ele aqui, ele é independente. Se fosse RO eipon, aquele que diz, ou seja, se esse eipon aqui fosse um particípio, e um particípio articular, um particípio que tem uma função de sujeito, aliás, de substantivo, o RO não seria independente. O RO seria modificador de eipon, ou seja, o RO seria dependente e não independente. E sendo, então, ele dependente, ele não pode ser pronominal. Então, o que o autor quer dizer para a gente, né, que Daniel Wallace quer mostrar para a gente, é que essa confusão ela pode aparecer, mas o contexto vai nos ajudar a entender melhor esse ponto. E essa parte de ser dependente ou independente também vai ser bem importante para a gente analisar, para a gente saber se é um artigo pronominal ou se é um outro tipo de artigo, e dependendo, obviamente, se ele está ligado ali a um particípio de circunstância ou um particípio substantival, né? O que vai depender aí é a sua dependência. Ele está modificando ou não está modificando? Enfim. Então, tendo colocado esse ponto, na próxima aula a gente vai continuar apresentando esses pontos aqui do artigo como um pronome, mas a partir de exemplos específicos, além desse que eu trouxe aqui de João 4,32, para a gente ver outros exemplos em que o RO, né, ou outro artigo está sendo utilizado como um pronome, certo? Como um pronome independente ou parcialmente independente dentro da oração. Então, se essas aulas, em alguns momentos, elas parecem um pouco mais conceituais demais, um pouco mais, talvez um pouco mais teóricas, perceba que a gente precisa de um fundamento, né, de uma fundação teórica também, de uma certa forma, para poder analisar a prática, né? Então, às vezes a gente precisa dessa parte gramatical para entender o texto em si, senão a gente pode ficar um pouco perdido e não é isso que a gente quer. Por isso, é importante essa parte gramatical e que você veja essa parte junto com as ilustrações, né? Veja essa parte junto com os exemplos, para que tudo faça sentido de uma melhor forma, não fique tudo muito solto na sua mente, em que os conceitos são vistos em um dia e a prática é vista em um outro dia. Se você fizer assim, é uma receita para não dar certo, para você não entender e você acabar achando que entendeu porque você assistiu a aula e essa aula fez sentido para você naquela hora, mas sem a prática, como a gente tem sempre falado aqui, né, sem poder analisar mais especificamente lá os textos, e isso não vai ser um aprendizado eficaz para você. Vai ser só um auto-engano em que você acha que os vídeos naturalmente, né, por conta própria, vão acabar trazendo uma compreensão para você do texto bíblico e eles não vão. Portanto, teoria e prática, análise dos textos, análise dos conceitos, análise dos textos e você mesmo no seu Novo Testamento grego, é isso que vai trazer uma melhor compreensão do grego do Novo Testamento, tá bom? Então é isso, um grande abraço, que Deus o abençoe.